Êxodo 35, nós vamos ler do versículo 29 ao 35 e depois no capítulo 36, do 1 ao 7. Diz assim, Êxodo no início da Bíblia. Êxodo 35, 29, a partir do 29, amém? Diz assim, assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos já a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Uri, da tribo de Judá. Deus lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos, de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu a habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo, vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Continuando no 36. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Verso 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram Moisés. O povo trouxe mais do que suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento. Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer as ofertas. Suas contribuições foram mais do que suficientes para completar todo o projeto. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Não é diante de homem, não é diante da sabedoria humana, é diante do senhorio e do poder da Tua palavra que tudo transforma. Deus, Tua palavra tira a gente da escravidão. Tua palavra esclarece a nossa mente. Tua palavra nos mostra as decisões que nós devemos tomar. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, vem fazer com que Sua presença seja real nesse lugar hoje. Deus, a gente não quer escutar mais palavras. A gente quer entender quem Tu és. O que o Senhor diz sobre o trabalho. Ensina-nos hoje, Pai, através desse texto. Em nome de Jesus, eu oro para que todo levante de Satanás se retire neste momento desse lugar. E para que o Senhor traga mesmo a mente de cada um cativa para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, a construção do tabernáculo era a construção da apresentação do caráter de Deus. Não sei se todos estavam aqui na última pregação sobre o trabalho, tá? Quantos estavam aqui na última pregação? Então é o mesmo texto. O povo é escolhido por Deus, os israelitas, para serem a imagem, quem revelaria a imagem de Deus na terra. Então, como o povo tinha muita dificuldade de se relacionar com o invisível, Deus fez o seguinte, ok, vamos fazer o seguinte, eu vou entregar um tabernáculo para que Moisés o projete, e quem vai construir esse tabernáculo são todos os israelitas, mas Bezalel e Aholiabe vão ser os responsáveis por gerir toda a construção. Vão ser os artesãos mestres. Vão ser os grandes arquitetos, eu vou dizer assim. Eles seriam a mão de obra de Deus nesse edifício. Então eles começam a construção do tabernáculo, que era revelar a imagem de Deus para todos os povos. Isso era muito sério. Porque através de cada pilar, através de cada material, através de cada pessoa envolvida, e não só da construção final,
Mas através de todos os meandros da construção, Deus ia revelando o seu caráter dia após dia. Através da escolha das pessoas, através de cada um envolvido, Deus ia revelando o seu caráter para o mundo. Então, aqui o que a gente viu é exatamente o que nós vivemos hoje, o que nós deveríamos ser hoje. Nós somos o povo que somos os representantes de Deus com o nosso trabalho, com a nossa mão de obra, para que o mundo veja. Então, o que fica muito claro nesse texto para nós é que Deus chama seus filhos, grave bem isso, Deus chama seus filhos à responsabilidade de, através do trabalho de cada um, revelarem a sua imagem para o mundo. Imagem de quem? Do Deus eterno. Demonstrando sua soberania sobre o trabalho, esclarecendo a natureza comunitária do trabalho, vivendo a ética do reino de Deus e apresentando a maravilhosa graça de Deus. O trabalho que Deus nos deu deve revelar cada um desses pontos. E se Ele não está revelando, eu te peço que você preste bastante atenção. Enquanto eu estiver expondo cada um dos pontos ditos aqui agora, sobre a soberania, ética, a natureza comunitária de Deus, a graça de Deus, eu quero que você pare e se lembre do seu trabalho, aonde você está. E se te falta algum desses pontos, reconhecer algum deles, e de que forma Deus quer te tratar através dessa pregação de hoje. Amém? O Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Amém? Então a primeira coisa que Deus faz conosco, através desse texto, e que nosso trabalho deve ter, nosso trabalho deve demonstrar a soberania de Deus sobre o trabalho. Esse é um assunto que deveria ser muito mais simples para os cristãos, né? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Veja, no texto aqui que a gente leu, lá no versículo 30, leia comigo. Ó. Então, Moisés disse ao povo, o Senhor escolheu especificamente Bezalel. Foi Deus quem escolheu Bezalel. Aqui está dizendo que foi Moisés que escolheu Bezalel? Não. Foi Deus que escolheu Bezalel. Bezalel e Aholiabe. E além de os chamar, Deus fez o que com eles, que o texto diz aqui em seguida? Deus deu grande sabedoria, habilidade, capacidade. Então Deus escolheu cada um de nós. Cada um de nós foi escolhido para esse trabalho, para estar envolvido na construção desse tabernáculo, que não é mais um tabernáculo terreno, mas é um tabernáculo eterno. Então Deus chamou cada um de nós, para essa tarefa linda, abençoada, de sermos seus representantes naquilo que é a construção desse tabernáculo eterno. Então, veja, quando nós não reconhecemos a soberania de Deus sobre o trabalho, nós somos propícios a cometer dois erros. O primeiro erro que a gente é muito propício a cometer é o da ingratidão. Ingratidão. Eu chego para Deus e falo o seguinte: Deus, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Então, quer saber? Eu não vou trabalhar direito. Não vou trabalhar muito bem, não. Quer saber, Deus? A gente fica orando para Deus dar um novo trabalho para a gente. Muitas vezes Ele não dá. Aí a gente ora mais ainda, faz campanha. Né? Deus, o Senhor vai me tirar desse trabalho, o Senhor vai me dar o melhor. Veja, eu não estou dizendo que a gente não pode buscar isso, viu? Eu estou dizendo que aonde você está agora, nesse momento, foi Deus que te colocou. Entenda isso. Não foi o homem que te colocou onde você está. Não foi seu patrão que simplesmente te contratou. Foi Deus, na sua soberana graça, que te colocou onde você está. Pela misericórdia dele. Então, quando nós não entendemos que Deus é soberano, nós somos ingratos com Deus. A gente acorda de manhã de mau humor para ir para o trabalho. Meus irmãos, isso é horrível. E infelizmente eu vejo muitos cristãos vivendo isso hoje. Muitos. Não se conformam, não entendem que a vontade de Deus é soberana. É soberana. Veja, eu não estou falando de preguiçoso, viu? É diferente do que eu estou falando. Preguiçoso é uma coisa, Deus vai disciplinar o preguiçoso. Eu estou falando, se você está trabalhando em algo que Deus te deu, aonde você está, reconheça que foi Deus que te colocou ali. Isso vai mudar a sua perspectiva, o seu entendimento, que foi exatamente o que acontece nesse texto. Quando Deus chama Bezalel e Aholiabe, Ele não somente chama, Ele chama e fala assim: pode ficar tranquilo, aonde eu te coloquei, eu te dou capacidade, eu te dou entendimento, eu te dou sabedoria. O segundo erro que eu vejo muito a ser cometido, quando a gente não entende que Deus é soberano: desleixo. Infelizmente, os cristãos são marca de desleixo nos dias de hoje. Desleixo.
Eu falo como empresário também. Contratar cristão, a gente fica até com a orelha empinada. A gente fica com medo de contratar cristão. Eu fico tentando entender por quê. Esses dias eu estava conversando com Deus, falei, Deus, por que normalmente os cristãos são tão desleixados no seu trabalho? Me veio uma coisa à mente. É porque talvez a gente ache que, sou filho do rei mesmo, Deus vai suprir a minha vida de qualquer jeito, né? Então, amém. Então tanto faz, né? Meus irmãos, nós estamos construindo um tabernáculo da imagem de Deus todos os dias, através do nosso trabalho. Então, se nós não procuramos ser excelentes, só isso seria motivo suficiente para a gente dar a nossa vida, para ser o melhor, para estudar. Os cristãos deveriam ser os melhores nas suas posições. Os melhores. E não o motivo de desleixo que o mundo está dando hoje para nós. Uma vergonha. Eu trabalhei com alguns pastores em Trindade uns dias atrás, alguns construtores. Que vergonha. Sem testemunho. O que isso mostra para a gente? A igreja está faltando entender que Deus é soberano. E que se Ele nos deu uma posição, nós devemos ser tudo para Ele. E buscar nele todas as coisas. Meus amados, eu me lembro quando eu entrei na faculdade de arquitetura. Não queria de jeito nenhum. Tinha raiva de arquitetura, literalmente. Mas, como eu sei que Deus é soberano, eu orei a Ele. Eu queria ser missionário. Eu orei a Ele, pedi, Deus, então fala comigo o que isso aqui é para a minha vida. Na mesma noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava desenhando, uma moça vinha, batia no meu ombro e dizia, é arquitetura. Aleluia. Quando eu acordei, eu não discuti com Deus, eu não queria fazer, mas eu não discuti com Deus. E quando eu cheguei lá, meus amados, eu lembro que tinha que fazer provas de aptidões, de desenho. Eu passei nas provas por um milagre de Deus. Era ruim que só em desenho. Mas eu lembro que a cada aula que eu ia, a cada professor que entrava, eu falava, Deus, o Senhor é o arquiteto do universo. O Senhor é o dono do mundo. O que o Senhor não pode me dar? Qual que é a capacidade que não está escondida em ti? Está tudo guardado em Deus. Ele é o grande trabalhador do universo. Ele criou com a própria boca, com a própria voz, os céus, a terra, os passarinhos. Tenta entender a criação de Deus para você ver. É impossível. Porque Ele é soberano. Soberano sobre nossas vidas. Então, quando nós entendemos que Deus é soberano sobre o nosso trabalho, nós acordamos gratos. Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia. E se o Senhor me colocou aqui nesse tempo, hoje, é para que eu seja o melhor que eu puder. É para que eu mostre para o mundo que eu sou sim, realmente filho do rei. E porque eu sou filho do rei, eu vou estudar. Eu vou fazer isso aqui. Se meu irmão, se você é um secretário, estude para ser o melhor possível. Se você é um pedreiro, estude para ser o melhor possível. Se você é um arquiteto, estude para ser o melhor possível. Deus vai te capacitar. Eu lembro de algumas pessoas, a gente foi num congresso há um tempo atrás, eu e o Léo, e a gente pregou nesse congresso sobre missões. E uma moça, ela chegou para nós no final, e muito emocionada, ela falou assim, meu irmão, ore por mim. Eu falei, amém. Pelo quê, meu irmão? Eu quero que Deus me ensine a falar bielorrusso. Eu falei, o quê? Eu quero que Deus me ensine a falar bielorrusso. Eu falei, amém, irmão. Você está estudando? Não, eu não estou, mas o Espírito de Deus vai me ensinar. Eu falei, minha irmã, você me perdoa, mas eu não vou orar por você. Porque você está usurpando da graça de Deus. Deus nos deu capacidade, inteligência. Deus nos deu habilidade. Quando nós nos recusamos a ser o melhor que nós podemos ser, nós estamos dizendo para Deus, é desprezível o que o Senhor me deu. É isso que nós estamos fazendo. Não tem coitadinho, meus irmãos. Não existe coitadinho na palavra de Deus. Deus pega o imundo, o sujo, o perdido e transforma ele em alguém hábil, excelente no que faz. Se coloca diante dele. Se coloca diante da presença de Deus. Você vai ver os seus dons fluírem. Você vai ver. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus esclarece para o mundo através de nós qualquer natureza comunitária. Natureza comunitária do trabalho. O que isso quer dizer? Tem dois assuntos que esse texto aponta para a gente sobre a natureza comunitária do trabalho. A primeira é que a construção é feita comunitariamente. Portanto, ela é inclusiva.
cabem todos, homens e mulheres que se dispõem. Vamos lá, leia o verso 29 comigo. Verso 29 diz assim: assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado, trouxeram suas ofertas e entregaram de bom grado ao Senhor. Veja, o mundo secular diz que a inclusão da mulher no mercado de trabalho foi em média lá de 1912, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando os homens estavam saindo de casa, que tinham que guerrear, ir para a batalha, e as mulheres ficaram nas suas casas. Então elas começaram a tomar conta dos negócios da família. O mundo secular diz que foi aqui que a mulher entrou no cenário do trabalho mundial, reconhecida. Aqui que a mulher foi reconhecida. E daí entrou o movimento feminista, depois disso. Palavra de Deus, aqui no verso 29, o que diz? Todos os homens e todas as mulheres. Deus incluiu a todos. Não existe esse negócio de o sexo mais frágil aqui, nesse texto exclusivamente. Não tem disso. Todos nós fomos chamados para trabalhar. Trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na construção da imagem de Deus para o mundo. Todos nós. A segunda coisa que esse texto mostra para nós é que Deus nos chama e capacita a compartilharmos os nossos dons. Veja o verso 34 comigo. Diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: o Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para o quê? Ensinarem suas aptidões para outros. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que Deus faz quando Ele te capacita, quando Ele te dá o Espírito dEle, derrama o Espírito dEle sobre você, é que você começa a ensinar outros. Você começa a chamar outros para compartilhar os seus dons. Há uns dias atrás, eu estava indo para a fazenda ali do Léo, e a gente parou num padeiro. Um padeiro que toda a cidade gosta, a cidade de Itaúsu. Todo mundo ama os pães desse padeiro. Pessoal, você conhece o pão dele? Um pão de leite. O cara é bem conhecido, né? Sabe o que é curioso? Quase nunca tem pão. Se você não for numa hora específica do dia, não tem pão. E eu cheguei para ele e perguntei: meu senhor, por que só tem pão nesse horário, nessa hora? Ele falou assim: é porque só eu sei a receita. Eu falei: mas e seus filhos não sabem também para eles fazerem? Não sabem. É minha receita. A receita é minha do pão. Nem seus filhos, nem meus filhos sabem. Não é mais ou menos isso que a gente vive hoje no meio da igreja? As pessoas querem ser reconhecidas como o abençoado, como o ungido de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: só existe um ungido de Deus. Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós todos somos veículos, instrumentos da graça de Deus. Deus não nos chamou para sermos o abençoado. Isso é mentira de Satanás. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Pessoas que compartilham seus dons. Pessoas que não dão conta de reter para si mesmo o que Deus deu. Veja o que aconteceu lá em Mateus 28. Quando Jesus estava indo embora. Qual foi a grande comissão que ele deixou? Ide fazer discípulos. Meus amados, fazer discípulo não é só estar aqui na frente e pregar o Evangelho. Fazer discípulo é chamar pessoas para caminhar junto, no seu trabalho. Para que através da sua conduta, para que através da sua forma de ser, elas falem: existe um Deus. Por que você faz isso? Por que você deixa de fazer aquilo? Alguém está entendendo isso? Deus nos deu esse privilégio, meus irmãos. Esse privilégio. Então não existe, a partir desse texto, o lobo solitário. Não existe que Bezalel foi o único envolvido. Veja, se não houvessem artesãos, não tinha tecido. Se não houvessem marceneiros, não tinha madeira. Se não houvesse quem trouxesse água para os irmãos, eles morriam de sede. Não ia ter construção de tabernáculo nenhum. Então não existe trabalho desprezível para Deus. Se Deus te colocou onde Ele te colocou, Deus tem uma obra para ser feita aonde você está, com as pessoas que você está. Esses dias atrás eu li um devocional do Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon disse o seguinte: que grande mistério. Deus colocou pessoas na sua vida
na sua vida, Murilo, na sua vida, Renan, na sua vida, Mateus, Samara, que vão escutar o Evangelho e a bondade de Deus através da vida de vocês. De vocês. E Deus separou essas pessoas para escutar através da vida de vocês. Alguém entende isso, não? Meus irmãos, quando eu me realizei disso, eu comecei a orar todos os dias: Deus me traz discípulos. Deus me traz discípulos. Não me deixa ficar sem discípulo. Essa história de que discípulo é só para pastor é uma mentira de Satanás. Essa história de que discípulo é só para líder na igreja, mentira de Satanás. Todos nós devemos fazer discípulos. Todos nós. Aonde nós estivermos. E como que nós vamos começar a fazer discípulos? É só abrir a Bíblia com eles e mostrando para eles a palavra de Deus? Ensinando a tocar violão primeiramente. Ensina a tocar violão, ensina a sua habilidade para ele. Ensina o talento que Deus te deu para alguém. Meus irmãos, eu vejo gente tão talentosa e que guarda para si mesmo, para ser chamado de o abençoado. Misericórdia, quando chegar na frente do trono de Deus, o que vai dizer? O que vai dizer? Então, se seu dom, meu amado, é ganhar dinheiro, ensine outros a ganhar dinheiro. Se seu dom é tocar violão, ensine outros a tocar violão. Ore para que Deus traga alguém. Se seu dom é ter uma fábrica de isopores, é ser empresário, chame alguém, ensine. Se seu dom é ser um servente pedreiro, forte, ensine jovens. Meus amados, eu muitas vezes fico com receio do futuro. Receio de ver a mão de obra que vai ter no futuro. E muitas vezes porque aqueles que estão aqui, os cristãos, primeiro não fazem o seu trabalho direito, e segundo não oram a Deus para fazerem discípulos. Aonde estiverem. Meus amados, tem 1 milhão de pessoas fora da igreja em Goiânia. 1 milhão de pessoas. Todos os dias eu conheço alguém que quer escutar a palavra de Deus. Todos os dias. Aonde que estão os cristãos? Aonde que estão os trabalhadores das suas empresas? Onde estamos nós, meus amados? O mundo corporativo é impressionante, mas eles parecem que entenderam isso muito melhor do que a gente. Esses dias eu estava conversando com um jovem que trabalha para uma empresa chamada Junesse. Alguém já escutou falar dessa empresa? Junesse. Essa empresa é uma empresa que o trabalho deles é fazer com que outros ganhem dinheiro. Você ensina o outro a ganhar dinheiro. Meus irmãos, essa incumbência de ensinar a outros os nossos talentos é nossa. De chamar os outros para perto, ensinar para cada um deles aquilo que Deus nos deu. Quando nós nos recusamos a entregar para os nossos irmãos aquilo que Deus nos deu, nós estamos usurpando de algo que Deus nos deu. Usando de algo que Deus nos deu para a nossa própria glória. Se você quer tocar violão bem para a sua glória, misericórdia. Se você quer ser empresário para você ganhar dinheiro, misericórdia. O nosso principal trabalho é usar os nossos dons para que Deus seja reconhecido. Amém. A terceira coisa que a gente entende através desse texto em relação ao trabalho é a ética do reino de Deus. Vamos ler o 36, verso 4. Presta bem atenção nisso. Isso é maravilhoso, isso é impressionante. Diz assim o 4, 36, verso 4. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés. O povo trouxe mais do que suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. No 6 continua assim: então Moisés deu a seguinte ordem, transmitida a todo o acampamento: pode parar de trazer. Pode parar de trazer. Foi coisa demais. O povo não parava de trazer ouro, prata, acácia. O povo não parava de trazer essas coisas. Veja, meus irmãos, que coisa mais linda. No verso 38, 24, abre lá, por favor, no capítulo 38, verso 24. Diz assim: o povo contribuiu com ofertas especiais de ouro, que totalizaram 1.024 quilos calculados de acordo com o ciclo do santuário. No 25, a comunidade toda contribuiu com 3.520 quilos de prata. E mais à frente, 2.480 quilos de bronze. Eu vou repetir: 1.024 quilos de ouro, 3.520 quilos de prata e 2.480 quilos de bronze. Você sabe o que são isso em números atuais?
Só vou falar do ouro, para ficar mais simples da gente entender. Hoje a grama do ouro, aliás, o quilo do ouro está em média 302 mil reais. 1 quilo de ouro. 302 mil reais. Só de ouro nessa construção foram 302 milhões de reais para os números atuais. Agora sabe o que me choca nesse texto? É que enquanto estavam vindo as ofertas e ficou suficiente, tá bom, a gente consegue construir a partir daqui, sabe o que todo o povo fez? Pode parar, Moisés. Pede para eles pararem. Pede para eles pararem de trazer oferta. Já tá bom. Tá suficiente. Imagina nos dias de hoje, em que irmãos da nossa igreja trazem dinheiro, e pastores embolsam dinheiro sem usar para o reino de Deus. Olha o que está acontecendo nesse texto. Todo o povo para. Todo o povo para. Fala, Senhor, é suficiente. Já deu. Eu fico imaginando, meus irmãos, a oportunidade que cada uma dessas pessoas, esses trabalhadores, tinham de pegar um pouquinho de ouro, algumas gramas e colocar no bolso. Eles não tinham essa oportunidade? Tinham. Era ouro, era prata, era cássia. Tinha muito de tudo. O povo não parava de trazer. Por que eles não colocaram no bolso e falavam, ninguém vai perceber? Eles não fizeram isso. Por quê? A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a ética do reino de Deus é que a ética do reino de Deus se importa com o outro. Quando nós pegamos o que não é nosso, quando nós usurpamos do que não é nosso, nós roubamos de alguém. Muitas vezes do nosso irmão. Muitas vezes do nosso irmão. Alguém entende a seriedade disso, meus irmãos? Aquilo que foi dado para o templo é para o templo. Ponto final. Eu não pego a mais. Eu não preciso de mais. Então a ética do reino de Deus se preocupa com o outro. Quando eu não sou ético no meu trabalho, quando eu chego atrasado, quando eu estou me aproveitando do meu patrão no horário que eu deveria trabalhar, eu estou roubando dele. Estou roubando do meu patrão. Isso era muito comum. Eu, quando trabalhava lá em Los Angeles, num parking lot, num estacionamento, lá, nos Estados Unidos, você ganha pelo tempo que você trabalha. Né? Não é igual aqui no Brasil que você tem um salário certo no fim do mês. Eu me lembro que as pessoas chegavam, os trabalhadores, amigos meus, eles marcavam que estavam chegando antes do horário e ficavam até depois à toa. E marcavam que estavam saindo depois. Grande maioria deles cristãos. Grande maioria deles diziam que eram filhos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, quando nós pegamos o que não é nosso, nós estamos roubando de alguém. A segunda coisa que esse texto nos mostra sobre a ética do reino de Deus é que aquele que entende que é filho de Deus, ele confia totalmente em Deus. Veja, o que é ética? Ética é um conjunto de regras, ações que dizem o que é certo e errado, não é isso? A grande maioria das pessoas hoje dentro da igreja não baseia a sua ética na palavra de Deus. Baseia a sua ética no que o mundo diz que é certo. Então você vê um monte de gente, é impressionante isso, eu conheço pouquíssimos empresários, que mantêm a ética do reino no seu trabalho. Pouquíssimos. Você sabe o que eles dizem? É sempre a mesma coisa. Mas isso é injusto, eu vou pagar esse tanto de imposto para o governo? Esse é tipicamente o padrão de quem está sendo antiético. É injusto. Qual que é a sua base de justiça? É a do mundo? Ou sua base de justiça é do reino de Deus? Você está fazendo com base no que o mundo está vendo? Ou você está fazendo com base no que Deus te diz que é certo e errado? Veja, quando você tenta pegar além do que Deus já está te dando, você está dizendo para Deus que Ele não tem capacidade de te suprir amanhã. Então, a ética do reino de Deus, ser ético não é fácil, meus amados. Ainda mais numa lei tão complexa como essa do Brasil, João podia. Né? É extremamente complexo, porque a lei tem tantos meandros, tem tantas dificuldades ali, e ela já é por si só injusta. Então a gente tem que procurar a melhor forma, sempre, de ser ético em tudo que a gente fizer. O João Ribeiro, que está aqui presente, ele ficou 20 anos para lançar um empreendimento que poderia ser lançado em 1 ano, 2 anos. O empreendimento que poderia ser lançado em 2 anos foi lançado em 20 anos. Por quê? Depois converse com o João um pouquinho sobre isso. Porque ele não negociou os valores do reino de Deus. Amém. Porque ele não disse para as pessoas, eu vou me curvar.
eu vou me curvar à propina, eu vou me curvar ao prefeito, eu não vou me curvar, foi o que ele falou. Eu vou em frente, sabendo que meu Deus é suficiente para mim. Então eu não preciso burlar a lei, eu não preciso dar uma de esperto. Meus amados, Jesus nos vê. Jesus nos vê mesmo quando a gente pensa que Ele não está vendo. Esses dias eu estava no meu prédio lá, aliás, eu tinha um prédio que eu tinha um escritório, o ATA, e lá os vidros são espelhados, né? Então você vê o que está acontecendo de fora, mas quem está de fora não vê o que está acontecendo dentro. É muito engraçado a gente observar. Eu vi cada coisa. Eu vi gente que estava andando com... Tinha um senhor pedindo esmola na rua, né? E ele estava carregando o filho dele em uma cadeira de rodas. Quando os carros passavam, o filho dele levantava, espreguiçava. A gente muitas vezes age desse jeito, achando que Deus não está nos vendo. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê no secreto. Deus te vê no banheiro, Deus te vê na sua casa, Deus te vê no trabalho, Deus te vê quando você está clicando em alguma coisa. Deus sabe o que você está fazendo. Não tente esconder de Deus. Veja, a ética de Deus é quando eu chego para Ele, falo: Senhor, o Senhor me é suficiente. Eu não preciso pegar nada mais do que o Senhor tem me dado, porque eu sei que é o Senhor quem supre na minha vida. Veja quão belo é isso, e quão escasso está isso nos dias de hoje. A última coisa que esse texto apresenta para a gente é uma coisa impressionante. Esse texto apresenta para a gente a maravilhosa graça de Deus sobre o nosso trabalho. Duas coisas são notáveis quando a gente percebe a graça de Deus aqui. A primeira dela é que Bezalel não foi escolhido ao léu. Rimou, né? Bezalel não foi escolhido ao léu. Ele não foi escolhido por um acaso. Deus sabia bem quem ele estava escolhendo. Bezalel, como diz no verso 30, era filho de Uri, neto de Ur. Sabe quem foi Ur? Ur foi aquele que na batalha de Redefim, lá no capítulo 17, segurou um dos braços de Moisés enquanto os israelitas estavam batalhando. Enquanto os israelitas estavam batalhando contra os amalequitas, Moisés sobe ao monte e começa a interceder pelo povo. Alguém se lembra dessa passagem? Enquanto ele orava, com as mãos erguidas, o povo vencia. Enquanto ele abaixava as mãos, o povo perdia. Duas pessoas seguraram os braços de Moisés: Arão e Ur. Deus ter escolhido Bezalel foi uma forma de mostrar para Ur a maravilhosa graça dele. De falar: veja, eu sou gracioso, eu sei dos seus erros, eu também sei dos seus acertos. Ur também foi aquele que, quando eles estavam construindo o bezerro de ouro, Ur estava do lado de Arão, dando um joinha para tudo que estava acontecendo. Deus escolheu esse homem, independente dos seus erros e dos seus acertos. Falou: eu vou te mostrar o que é graça. Eu vou te mostrar a maravilhosa graça de Jesus. E escolheu o neto dele para ser o que seria representado de forma tão honrosa na palavra de Deus. A segunda coisa que é maravilhosa sobre a graça de Deus nesse texto é que o nome de Bezalel é citado mais de 20 vezes. 20 vezes. Até o final do livro de Êxodo. Veja que coisa maravilhosa. Por um acaso você tinha escutado de Bezalel antes? Bezalel é um homem comum, um artesão. Ele não era um herói de guerra. Ele não era um sacerdote, ele não era um pastor, ele não era um pregador, ele não era alguém famoso. Ele era um simples artesão. E Deus coloca o nome desse artesão mais de 20 vezes na palavra dele. O nome que Deus colocou mais de 20 vezes também pode ser o nosso. Nosso nome pode estar escrito no livro da vida. No livro de quando ele vier, ele vai abrir o livro diante do mundo inteiro. E ele vai falar: está aqui meu servo. Meus amados, como eu quero ver meu nome lá. Como eu quero ver meu pai falando meu nome. E dizendo: filho, eu te amo. Você cumpriu a carreira. Você batalhou o bom combate. Você me representou com os dons e talentos que eu te dei. Você não me negou. Você confiou em mim. Você entendeu que eu era soberano. Meus amados, está chegando o momento. Está muito próximo do momento da volta de Jesus. Não vamos brincar.
Não é tempo mais de brincadeira, de dizer, Deus, eu não dou conta, de dizer, Deus, olha aqui para mim. É tempo da gente arregaçar as mangas e falar, Deus, o Senhor me salvou pela graça em Jesus. E ela me é suficiente. Usa meus dons dia após dia. Ore para que Deus traga as pessoas para o seu trabalho, para que você fale para elas dessa graça. Meus irmãos, a gente não está falando de uma probabilidade. O inferno existe, assim como o céu. Como eu quero ver a face de cada um desses que passaram pela minha vida. E que pela graça de Deus, Ele pode me usar para alcançar essas vidas. Imagina a alegria de ver essas pessoas no céu. Meus amados, aonde Deus te colocou, reconheça hoje que Ele é soberano. Reconheça que você tem que olhar para os seus irmãos onde você estiver. Reconheça que você precisa ser ético em tudo que você fizer. E reconheça que é tudo pela graça de Deus. Nós não temos capacidade, a mínima. Você sabe qual capacidade que eu tenho de estar aqui pregando para vocês agora? Nenhuma. Sou o mais necessitado. E Deus escolhe exatamente a gente para mostrar para todo mundo que aquele que se dispõe diante de Deus, Deus usa. Deus fala através de nós. Se coloca de pé, meu irmão. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No verso 14. Diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, glória do Filho único do Pai. Você sabe qual que é a palavra que João usou aqui no grego para habitou? A palavra que João usou aqui no grego para habitou é tabernaculou, eknosen. Jesus tabernaculou no nosso meio. Sabe qual que é o tabernáculo que eu e você estamos construindo? O tabernáculo de Jesus. O tabernáculo da imagem de Jesus para o mundo. Todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom escutar do Senhor, Pai. Como é bom ouvir Tua voz. Como é bom saber que nós não estamos abandonados, jogados nesse mundo. Abandonados para a nossa própria sorte, para a nossa sobrevivência. Como um leão tenta sobreviver no meio da selva. Deus, o Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos chama de amigos. E o Senhor nos chama para que nós construamos, Pai, esse lindo tabernáculo que é o Jesus Cristo. Deus, que o mundo veja, em nome de Jesus, através de cada um aqui presente. Artesãos, trabalhadores, aonde nós estivermos, Pai, que revelem com coragem, que não dependem do mundo, que dependem de Deus. Senhor Deus, nos ensina a Tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos vontade de trabalhar para Ti todos os dias. Nosso patrão é Jesus. Jesus. Eu oro para que o Senhor clareie na mente de cada um aqui o que deve ser feito, ou como melhorar, o que deve ser colocado diante de Ti, para que se transforme, para que o trabalho deles e a equipe deles vejam que eles são servos de Deus. Em nome de Jesus é assim que eu oro. Amém. Poderia sentar.